Olá! A gente ouve a palavra burnout em todo lugar, não é mesmo? Mas será que a gente sabe o que ela realmente significa? Hoje vamos mergulhar no que a ciência de fato tem a dizer sobre essa sensação de esgotamento total. Pensa naquela sensação de estar no limite, de não ter mais um pingo de energia, sabe? Como se a bateria interna tivesse simplesmente zerado por causa do trabalho. É, muita gente já se sentiu exatamente assim. Só que, e se isso for muito, mas muito além de um simples cansaço? A ciência mostra que o burnout não é só um sentimento vago, não. É uma síndrome psicológica real, com características muito bem definidas. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai além do jargão para entender o que é de verdade o burnout, segundo quem estuda o assunto a fundo. Daí é a definição mais formal. O burnout é uma resposta a um estresse crônico e interpessoal no trabalho. E o que isso quer dizer? Bom, crônico porque não estamos falando de um dia ruim, mas de algo que se arrasta por muito tempo. E interpessoal porque, no geral, envolve aquele desgaste nas relações com as outras pessoas. E o mais interessante é que o burnout não é uma coisa só. Na verdade, ele é uma experiência com três dimensões, três faces. Entender cada uma delas é o que faz toda a diferença para a gente conseguir identificar o problema de verdade. A primeira dimensão, e com certeza a mais famosa, é a exaustão. Pensa nela como o componente de estresse do burnout. É aquele sentimento profundo de que todos os recursos, tanto emocionais quanto físicos, foram drenados. E não é o tipo de cansaço que uma boa noite de sono resolve. A segunda dimensão é o cinismo. Antigamente, o pessoal chamava de despersonalização. É o que acontece quando alguém começa a se distanciar psicologicamente do trabalho, quase como um mecanismo de defesa. O trabalho que antes fazia sentido, agora só causa irritação, negatividade, uma distância mesmo. E a terceira face é a ineficácia. É aquela sensação de não ser mais competente no que faz. A pessoa pode até trabalhar muito, mas sente que nada do que ela faz adianta, que o esforço não gera resultado. E isso, claro, atinge em cheio a autoavaliação profissional. Ok, agora que a gente entendeu o que é o burnout com essas três faces, vem a pergunta de US$ 1 milhão. De onde ele vem? Vamos ver como o ambiente de trabalho costuma ser o verdadeiro gatilho para tudo isso. E olha, esse ponto aqui é crucial. As pesquisas mostram que o burnout não é um sinal de fraqueza da pessoa, mas sim um problema do ambiente. É o resultado de um descompasso, um desajuste crônico entre o indivíduo e o trabalho dele em algumas áreas bem específicas. E essas áreas são basicamente estas 6. Primeiro, carga de trabalho excessiva. Segundo, falta de controle sobre o que se faz. Terceiro, recompensa insuficiente, seja financeira ou de reconhecimento. Quarto, um senso de comunidade tóxico no trabalho. Quinto, falta de justiça, de tratamento justo. E sexto, um conflito direto com os próprios valores. Quanto maior o desajuste nessas áreas, maior o risco de burnout. Simples assim. Agora vamos aproveitar para esclarecer alguns dos maiores mal-entendidos. É muito, muito importante não confundir burnout com outras coisas, porque o jeito de lidar e de resolver é completamente diferente. Muita gente pensa exatamente isso. Será que burnout é só um nome novo para dizer que alguém está exausto ou, sei lá, talvez uma forma de depressão? Bom, a resposta da ciência para isso é um sonoro não. E essa citação aqui explica o porquê de forma brilhante. Se a gente foca só na exaustão, estamos vendo só um terço da história. O cinismo e a sensação de ineficácia são peças centrais que fazem o burnout ser o que ele é e não apenas um cansaço extremo. A comparação aqui deixa tudo bem claro. O burnout é específico do contexto de trabalho. Se a pessoa sai daquele ambiente, os sintomas costumam melhorar. Já a depressão, bom, ela é mais geral. Ela afeta todas as áreas da vida da pessoa. Embora as duas coisas possam estar ligadas, são condições bem distintas. Entender essa diferença é fundamental, porque as consequências do burnout são muito sérias. Elas afetam não só as pessoas, mas as organizações inteiras. Vamos dar uma olhada no impacto real disso tudo. No trabalho, o burnout acaba virando um ciclo vicioso. Leva à insatisfação, à queda no comprometimento e na produtividade. A pessoa simplesmente não quer mais estar ali, começa a faltar mais e, muitas vezes, a intenção de pedir as contas vira realidade. E isso, claro, gera um custo enorme de rotatividade para qualquer empresa.
E o impacto na saúde é bem alarmante. A exaustão, por ser um estado de estresse crônico, está ligada a uma série de problemas físicos bem reais. Estamos falando desde dores de cabeça e insônia até um risco comprovadamente maior de doenças cardiovasculares e outros problemas bem graves. E aqui talvez esteja a principal mensagem de toda essa nossa conversa. Quando a gente entende o que é o burnout e de onde ele vem, a gente para de culpar o indivíduo e começa a olhar para o verdadeiro problema, o ambiente de trabalho. A solução não é tornar as pessoas mais resistentes, e sim criar locais de trabalho mais saudáveis. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Pense sobre o próprio trabalho. O problema é só a exaustão? A falta de energia? Ou a questão é mais funda e está tocando no senso de propósito, na percepção de eficácia? Entender essa diferença, no fim das contas, é o começo de tudo.